Boa, boa, torcida corintiana, mascarado na voz. E hoje é dia, hein, fiel? Vamos voltar a campo e já vou trazer nesse vídeo um pré-jogo para nós reagirmos juntos com o Mano, que mais uma vez foi bem duro, criticando diretamente os dois responsáveis por todo esse tumulto nos bastidores do Timão. Confira aí. Eu concordo com o Mano. Acho que e entendo agora que muita gente conversou e debateu aqui e o Mano era contra uma SAF. E ele sempre respondeu e falou, se virar SAF, quem que você falava que voltaria pra dentro do Corinthians? Esse cidadão aí. Porque, ó, estamos falando de dois nomes aí que se o Corinthians virar SAF, dois nomes estariam interessados, Kia e Ronaldo. O Andrei Sanches é braço direito dos dois. É esse cara, é esse mesmo cidadão aí que fez o que fez e com esse cinismo absurdo, riu da cara de vocês, conselheiros, e da torcida também. É esse cara que vai mandar prender e soltar dentro do clube. Ele já faz isso de forma indireta. Sem estar no papel, ele sempre foi uma eminência parda dentro do clube, porque foi sempre ele que mandou lá dentro, mesmo quando não era presidente. Porém, se pintar uma SAF hoje, com Ronaldo, com Kia, é esse sujeito aí que vai ser o braço direito desses caras. É esse cara que vai fazer do Corinthians um Deus dará. Na boa, Michel, o Corinthians hoje é um mar de esgoto. É um mar de esgoto. Infelizmente é isso. É ridículo quando você vê que quem expôs o problema foi uma pessoa que nem tá dentro da gestão. Um tuiteiro aí, né? Tuitou e expôs, e aí não tem pra onde fugir, ele foi lá e assumiu, então quer dizer que isso realmente aconteceu. Então assim, a gestão, a gente já vê, né, com os números, né, de dívidas que o Corinthians tem, só que a gente tá falando de 9 mil reais, mas vamos lá, eram 9 mil reais que eram do Corinthians, do clube, não pra ele ir pra pipa e ir lá e gastar com não sei o quê. Então assim, a gente vê que a gestão, ela é precária. Não, e ele falou, eu não lembro, perdão, Jair, eu não lembro pra quem que ele falou. Ele falou, precisa ver, porque pode ser que tenha mais, pode ser que tenha mais. Ele mesmo assume, porque, na boa, quem faz isso não faz uma vez, gente. Quem faz isso não faz uma vez. Andar com o cartão corporativo do clube no bolso. E, cara, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Volto a falar aqui, Conselho do Corinthians, independente de ser core, independente de ser o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, se vocês tiverem vergonha na cara, vocês têm que fazer uma auditoria de todas as faturas, de todas, fazer uma varredura geral. Vocês têm que buscar tudo que foi gasto, o que era de fato do clube e o que não era de fato do clube. Vocês têm obrigação de fazer isso, e digo mais, vocês têm obrigação de expulsar ele do quadro associativo do clube. Vocês têm obrigação. Deixa a predileção política de vocês de lado. Vocês têm que pensar no bem do clube. Não é no interesse pessoal de vocês, não. Mas quando, por exemplo, o Augusto Melo chegou ao poder e prometeu que ia fazer uma devassa nas contas, né? Uma limpa nas contas. Demorou muito para sair, sempre um processo meio conturbado, né? Você acha que havia uma certa dificuldade para fazer esse trabalho também? De entender como que era a situação do Corinthians inicial para poder depois tomar qualquer medida? Você acredita nisso, Michel? Olha, até porque o Augusto, desde quando ele assumiu, ele sempre prometeu e não cumpriu. Sempre falou, porque eu vou fazer isso e isso, e nunca acontecia. Então, assim, pra mim, acho que a única coisa positiva que o Andrés falou ali foi quando ele chama o Augusto de Pinóquio, porque realmente, se você vê desde o começo do seu mandato até hoje, tudo que ele falou, ele não conseguiu prometer. E isso foi uma delas. Então, assim, o buraco, ele já entrou sabendo que o problema financeiro do Corinthians, ele era precário. Então, assim, e ele enche o peito falando que ia ajeitar isso e tudo mais, rever as contas do Corinthians para ver até onde iria esse problema. E no final a gente viu o que está acontecendo. Hoje ele foi indiciado, né? Acho que se confirmou isso. Com certeza, acho que nem tem mais como ele tenta aí de todas as formas se permanecer no cargo, mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, assim, eu acho que o Augusto, lógico, além de ainda trazer mais dívidas para o clube, tudo aquilo que ele falou, ele não prometeu. Então, para mim, eu acho que, assim, a gente brinca tudo, mas o Corinthians é um grande clube. Acho que o Corinthians, a gente que jogou bola, a gente sabe, a gente quer jogar contra grandes clubes, cara. A gente quer jogar clássico contra o Corinthians, a gente quer jogar clássico contra o Palmeiras e contra o São Paulo, Santos, enfim, Flamengo, Fluminense. Então esses clubes, eles têm que dar exemplo, tanto de gestão, técnica, porque são grandes clubes. E a gente tem que torcer para que esses grandes clubes permaneçam
no topo do futebol brasileiro e continue sendo referência do que fizeram lá atrás. Então, assim, a gente tem o Clube do Coração, mas a gente torce para o futebol brasileiro, que mude as gestões, que o futebol brasileiro entenda que hoje, por exemplo, tecnicamente não é mais o país do futebol, que tem que entender que hoje ele precisa melhorar a nível técnico, tático e físico. Hoje a gente tem talento, mas a gente tem que começar também a formar atletas, entendeu? Coisa que não acontece. Mas assim, tem muita coisa para mudar. E gestão, então, gestão no Brasil, não falo só do Corinthians, a gente vê o próprio São Paulo também, hoje com grandes problemas financeiros. A grana é o que está faltando geral aí, né? Tem poucos times organizados, a gente vê o Flamengo, a gente vê o Palmeiras e o resto sofrendo, né? Mesmo as SAFs que são bem organizadas, a grana está começando a virar um problema, tipo no Fortaleza, o dinheiro está fazendo falta. Mas, ô Leandro, você que conheceu a realidade por dentro, né? Tá ali no vestiário, dentro de campo. A gente está vendo uma gestão, como a gente vê o Augusto Melo aí, que é um presidente que pode até, a depender do andamento de um processo judicial, parar na cadeia. É uma coisa grave. Outra é o que a gente acabou de ver da questão do cartão, a depender se tiver uma investigação, se alguém pedir, também pode ser alguma coisa grave. Vai saber o que pode acontecer daqui para frente. Isso interfere, na sua opinião, a gestão do clube, o trabalho interno? Porque a gente está vendo o Corinthians dentro de campo sofrendo. É um time que tem um elenco caro, e a gente já vai falar sobre os contratos que foram atacados ali na fala do André Sanches, mas dentro de campo também é um time ineficiente. Com certeza. Tudo que problema extra-campo, uma hora vai chegar no campo, né? Eu falo que o resultado do campo, aquele dos 90 minutos, é o reflexo de muita coisa que acontece durante a semana fora de campo. O resultado do jogo é o último resultado que o clube tem. Então eu acredito que você tem que ir no longo se superando de várias formas. E o Corinthians está passando por um momento terrível, né? Como se diz, né? Não tem um momento de paz, de tranquilidade, né? E dentro de campo, às vezes o resultado também não acontece, vocês também já tem uma cobrança maior pela grandeza do clube. Cara, assim, quando você fala 9 mil reais, quantas tiazinhas que limpa lá o clube não receberia com esse dinheiro, né, Michel? Quantas senhoras que aí, a pessoa daqui que lava a roupa do treinamento do dia a dia, mano, sim, não seria pago? Sim. Eu falo assim, cara, eu passei, né, 3 anos no Corinthians, né, fui 3 vezes campeão, né, podia ter sido 4 vezes o brasileiro. É um time muito grande, assim, só quem tá ali sabe, né, o que representa você no momento bom, no momento ruim, de cobrança. Cara, assim, a gente disputou 2 finais em 3 dias, uma no domingo e a outra na quarta-feira, e a gente tava mais de 3 meses, 4 meses sem receber, não fizemos uma reunião, não chamamos ninguém para conversar, porque a obrigação nossa primeiro era ganhar o título. A obrigação nossa primeiro era vencer, como a gente fala, colocar o quadro lá no clube, né? E depois a gente ia ver o que ia acontecer, e foi isso que o Vampeta fez. Inclusive tinha pessoas na época que estavam passando dificuldade, né? A galera se juntou para ajudar as pessoas. Então, assim, esse é o futebol que a gente viu. Claro, estava certo? Não estava certo, mas assim, dentro de campo cabia a gente, né, Michel, provar e dar a volta por cima, porque quando você ganha, né, nosso trabalho, independente de se é um dia, se é 2 dias, bom, eu falo, o cara ficou um dia sem receber. Pô, um dia no futebol, como qualquer outro trabalho, isso aí é um dia. Nós não estamos falando de meses, entendeu? Então, pô, o cara tá com o salário atrasado, quanto tempo? Um dia. Você não é atraso. Se você pegar um feriadão prolongado, algumas coisas, não é atraso. Então, assim, eu acho que cabe também dos profissionais também ter um pouco mais de dignidade do que faz. Você está incluindo o Depay nessa conta, por exemplo? Também, claro, muito incluir. Pô, o que ele ganha hoje no futebol é absurdo, né? O que ele ganha mas ele não tem culpa nenhuma. Quem tem culpa é quem contratou ele, colocou ele lá, com esse caminhão de benefício que ele tem, o que se fala, né? A gente não sabe 100% porque a gente não pegou o contrato para ver tudo, mas o que ele tem de benefício é absurdo, né, mano? Extracampo que ele tem de absurdo, segurança, gatilhos, né? Cozinheira, não sei o que, tudo isso pago pelo clube. Onde que era uma obrigação, por exemplo, minha e do Michel, a gente tem essa obrigação nossa. O funcionário é meu. É o básico. Né? Então, assim, ele também tá fazendo parte nesse momento que eu falo, não da crise, né, fora, né, nos bastidores, mas da parte do futebol. Mas o Leandro tocou num ponto muito importante, porque quando a gente vem aqui e fala das equipes e tudo mais, mas quando a gente fala de gestão, é um clube em um todo.
A gente que jogou bola e vivenciou isso, a gente sabe que o entorno dessa equipe tem o quê? Roupeiro, tem faxineiro, tem trabalhador, pegador de bola, gandula. Então, assim, tem funcionários, clubes que são pagos pelo clube. Então, você tem que fazer essa gestão também. Então, quando a gente fala num valor de R$9 mil, e o Leandro tocou nesse assunto, tem funcionário ali que ganha R$1.000, R$2.000 por mês. Salário mínimo. Eu já joguei num clube no final da minha carreira que não estava conseguindo pagar funcionários que recebiam R$1.500. Não recebiam. Entendeu? Então, assim, pode falar. porque aí a gente vai pensar, pô, R$9 mil não vai pagar nem o almoço do Memphis Depay. Talvez não pague mesmo. Só que não paga o Memphis, mas paga o funcionário lá, que tá lá todo dia cortando a grama, tá todo dia lá lavando a sua roupa de treino suja, tá fazendo a sua comida para você se alimentar, tá bem alimentado, para poder jogar, colocar a sua aguinha lá, bonitinha, para quando você ter sede, você poder beber. Ele não faz isso de graça, é o trabalho dele. Assim como qualquer pessoa, né? CLT, então, né? Tem carteira assim, assinada e tudo mais. Quando a gente vê o valor, parece não ser tanto quando a gente vê os números do que o Corinthians está gastando aí. Mas a gente tem que globalizar e entender que não é só os atletas que trabalham pelo clube. Tem outros funcionários lá também. Essa conta fecha, mano? Então, não fecha, cara, porque o Memphis hoje, diante do que ele tem recebido e o que ele tem entregado, por mais que ele tenha tido um atraso, mas parece que já quitaram, que está atrasado com ele, a premiação do Paulista, que gira em torno de quase 5 milhões, acho que 4.700, é uma conta que não fecha, repito, pelo que ele tem entregado dentro de campo. Por mais que ele tenha dado uma assistência aqui, uma assistência ali, faz um golzinho aqui, um golzinho ali, hoje está muito aquém, está muito abaixo do que ele realmente foi contratado para fazer. Só que eu quero colocar aqui um paralelo, e concordo com o Leandro, a culpa não é dele, a culpa é de quem faz o contrato, mas ao mesmo tempo, na declaração lá do outro cidadão lá do Andrés, ele fala, eu queria o Neymar. O Neymar no Santos, ele recebe 20 milhões, o Depay no Corinthians está recebendo 5. Então, por exemplo, olha o cinismo do cara. Olha o cinismo do cara. Se o Depay ele fala que é caro, que quem fez o contrato tinha que ser preso, imagina contratar um Neymar. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. É para você ver o nível do cidadão. Ele não sabe nem o que ele tá falando. Agora, com relação ao Augusto Melo, que você também tinha perguntado, Perdão, Jairo. O Augusto Melo, pra mim, cara, de verdade, mano, tem sido tão inútil quanto um cachecol no inferno. Porque o negócio é o seguinte, esse cara, ele entrou com a obrigação de fazer uma faxina no Corinthians, cara. De expulsar aquelas ratazanas lá de dentro, ele não fez. É farinha do mesmo saco. Porque vamos lá, é um cidadão que ele já entrou no clube colocando aí o homem forte do futebol, Rubão. Todo mundo que passou na gestão dele pediu as contas, mano. Diretor financeiro, médico, diretor de futebol. Já trocou uns 1000 cargos dentro da administração dele. E é o próprio Augusto Melo, que meteu o pau no Duílio também, que fez um contrato escabroso com o Corinthians com relação ao terreno da Arena, que é extremamente lesivo ao clube. Ele também fez a mesma coisa com uma empresa de segurança e de faxina. Ele ampliou um vínculo dessa empresa e a multa rescisória, que eu acho que era de 2 ou 3 meses de atuação, ele passou a transformar essa multa na execução do contrato. Ou seja, o Corinthians quiser romper esse contrato, tem que pagar o contrato integralmente para a empresa. Foi o mesmo Augusto que, a poucas horas de ser votado pelo impeachment dentro do Conselho, foi um cara que tirou também uma multa rescisória de um cara que ele colocou num determinado cargo lá dentro, de 1 salário para 3, sabendo que ele sofreria um pedido de impeachment por parte do Conselho. Então, eu repito, o Corinthians hoje, ele não vê uma luz no fim do túnel. Aliás, pode até ver, mas vai ser um trem, não é uma esperança não. É ridículo o que está acontecendo lá dentro. Infelizmente, as pessoas que hoje têm poder dentro do Corinthians, eu não confio em ninguém. Olha... Fiel, esse pré-jogo de hoje tá pegando fogo no timão. Cada dia que passa, uma nova atualização aparece e agora quem conseguiu ofuscar as polêmicas do Augusto foi o Andrés. A esperança é que esses BOs não cheguem dentro de campo, porque os jogadores estão vendo tudo isso de perto. O Memphis, por exemplo, já usou esse conflito interno como desculpa para faltar no treino. E se em julho as coisas já estão assim, imaginem no mês que vem. E por incrível que pareça, o ex-presidente está convicto de que pode voltar nos bastidores. Agora, ele aguarda a posição do conselho para saber qual será o seu desfecho. E eu não vou ficar em cima do muro não. Prefiro 1000 vezes não defender nenhum dos dois lados do que tomar partido, porque sinceramente nenhum deles fez algo de verdade pelo Corinthians. Aliás, só atrapalharam o clube nesses últimos anos.